Vocês devem ter acompanhado nas Olimpíadas de Paris uma polêmica que envolveu a lutadora de boxe argelina, que foi campeã do boxe feminino. De início, ela havia sido acusada de ser uma mulher trans, ou seja, que ela era do sexo masculino e havia mudado de sexo para obter favorecimento no esporte. Isso foi desmentido de imediato, e logo depois ela foi acusada de ser uma mulher XY, ou seja, que na realidade então ela era geneticamente um homem, estava dessa forma lutando de forma inadequada no boxe feminino. Então, em relação a isso, eu trouxe 3 questões para discutir com vocês. Se mulheres podem ser então geneticamente XY e o contrário, se homens podem ser cromossomicamente XX e se as mulheres produzem o hormônio testosterona. Bom, mas como então uma mulher pode possuir os cromossomos X e Y? Primeiro de tudo, gente, uma coisa que nós precisamos saber é o seguinte: na realidade, quando o nosso corpo está sendo formado, ou seja, no nosso desenvolvimento embrionário, quando estamos na barriga da nossa mãe, desde o momento que o óvulo fecunda com o espermatozoide até a 6ª semana de vida, todos nós somos programados para ser do sexo feminino. Ou seja, o caminho geral é todos serem mulheres. Isso tanto é verdade é que todos nós possuímos os mamilos. Essa estrutura está presente tanto em homens quanto mulheres. E o que vai decidir então se uma pessoa vai ser anatomicamente do sexo masculino ou feminino é o cromossomo Y. É ele que decide o sexo. E a presença dele está relacionada então com o sexo masculino. Acontece o seguinte: no cromossomo Y, nessa região que está apontado pela letrinha C, ali ele possui um gene denominado SRY, que é o gene determinante do sexo masculino. E esse gene só vai ser ativado a partir da 6ª semana de gestação. E ele é ativado pelo hormônio gonadotropina coriônica, produzido pela placenta. E aquele mesmo hormônio bem famoso por estar presente na urina e testar positivo para a gravidez, que as mulheres identificam pelo teste do palitinho. Esse hormônio, além de ser importante para a manutenção da gravidez, ele ativa então o gene SRY e ele ativa aquelas células que iriam desenvolver o aparelho reprodutor feminino em aparelho reprodutor masculino. Então, a partir da 6ª semana, começa a se formar o aparelho reprodutor masculino, a produção de testosterona, que a gente vai ter um menino, que muitas vezes é identificado no 3º mês de gestação, pelos exames de ultrassom. E agora, sabendo como que o cromossomo Y atua, dá para explicar para vocês como é possível uma pessoa ser anatomicamente mulher, ou seja, possuir o aparelho reprodutivo feminino, e ser dos cromossomos XY, como foi o caso da lutadora argelina. Acontece o seguinte, gente: o cromossomo Y que determina então a formação do sexo masculino. Só que por algumas razões, esse cromossomo Y não funciona direito. Muitas vezes ele não é ativado da forma como deveria, ou então ele tem algum problema de mutação que faz ele ser afuncional. Então, mesmo a pessoa tendo o cromossomo Y, e se ele não vier funcionar corretamente no desenvolvimento embriológico, essa pessoa vai vir a ter aparelho reprodutor feminino, sendo então anatomicamente uma mulher. E o inverso, é possível também existir, ou seja, um homem ser dos cromossomos XX? Também é possível. Isso daqui é um caso especial na qual o homem recebe um cromossomo X da mãe e do pai. Só que nesse cromossomo X que ele recebeu do pai, está presente um pouco do cromossomo Y, justamente aquela parte que está presente, o gene SRY. Isso daqui se dá por um problema de meiose na formação dos gametas masculinos, ou seja, na meiose que gerou o espermatozoide que deu origem a esse indivíduo, lá deu um probleminha no crossing over que acabou ficando um pouco do cromossomo Y no cromossomo X do pai. Então ele acaba tendo os 2 cromossomos X, mas como está presente o gene SRY, ele acaba sendo anatomicamente do sexo masculino. Então, gente, tecnicamente, XY é homem, XX é mulher, só que existem essas lambanças aí do material genético. E muitas vezes esses casos explodem na época de Olimpíada, sendo que Olimpíadas passadas também tiveram casos semelhantes. E para finalizar, gente, foi muito discutido também o fato dessa lutadora argelina ter um porte físico muito masculinizado, Ela era muito mais forte que as outras lutadoras, inclusive dessa italiana aqui que saiu chorando da luta e deu todo o rebuliço. Então, as mulheres produzem testosterona? Sim, elas produzem, só que não da mesma maneira que o homem, porque o homem produz a sua testosterona no testículo, e mulher não tem testículo. Acontece que tanto homem quanto mulher possuem uma glândula situada acima dos rins, que é essa glândula suprarrenal. Na borda da glândula suprarrenal são produzidos alguns hormônios masculinizantes. E na mulher, um desses hormônios masculinizantes, que é o androstenediona, ele se dirige ao ovário e lá no ovário ele passa a ser convertido em testosterona. Então, de fato, sim, a mulher, de alguma forma, ela acaba gerando testosterona no seu corpo. Então, todas produzem.
Acontece que tem algumas que produzem mais que as outras. No caso dessa Argelina, ela evidentemente produz mais testosterona que o normal. Mas então teve muita crítica contra ela pelo fato dela ter essa vantagem hormonal. Mas aí, você acha que ela deveria ser barrada na competição por causa disso? Deixe nos comentários a sua opinião. Bom, eu penso da seguinte maneira: se não é doping, não tem problema nenhum. Até porque então, se olharmos para outros esportes, principalmente o basquete, aqueles gigantes de mais de 2 metros, que possuem uma carga de hormônios do crescimento maior que nós normais. Então pega, por exemplo, o Michael Phelps, que é um cara que parece que foi feito em laboratório. Ele tem diversos fatores que conferem vantagem lá na natação, inclusive um braço de mais de 2 metros de envergadura. É isso aí. Então a gente fica por aqui, curta, compartilha o vídeo. Até a próxima.